Você já ouviu falar que os primeiros R$ 100.000 são os mais difíceis? E sabe por quê? Porque até lá, tudo é esforço puro. Você trabalha, economiza, se priva, e parece que o dinheiro nunca cresce. Mas depois dessa marca, algo muda. O dinheiro começa a crescer de verdade. Os juros compostos ganham tração, sua mentalidade evolui e as oportunidades começam a aparecer. Isso não é coincidência. É um ponto de virada que separa quem apenas sobrevive financeiramente de quem começa a construir riqueza de verdade. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que muda depois dos R$ 100.000 e por que essa marca é tão importante. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quanto falta para você chegar lá. Bora entender essa mágica. O ponto de virada da riqueza. O que muda depois dos R$ 100.000? Imagine o seguinte, você está em uma estrada longa e íngreme, subindo com uma bicicleta sem marcha. Cada pedalada exige força, suor e persistência. A subida parece interminável e o progresso é lento. Mas, em determinado ponto, o terreno começa a nivelar, e logo em seguida, você se vê em uma descida. O esforço continua existindo, mas agora, a velocidade aumenta. Você percorre mais distância com menos energia. É exatamente assim que funciona a vida financeira antes e depois dos R$ 100.000. Os primeiros R$ 100.000 são, para a maioria das pessoas, a etapa mais difícil da construção de patrimônio. Porque nesse estágio você ainda está lutando contra os próprios hábitos, ainda não tem renda passiva significativa, ainda está aprendendo a controlar impulsos e muitas vezes ainda carrega dívidas. O dinheiro que entra é consumido quase que imediatamente por obrigações, e o que sobra parece ir embora em detalhes invisíveis, uma compra por impulso, um jantar que não cabia no orçamento, um mês que termina antes do salário. Mas o que poucos percebem é que essa primeira grande marca dos R$ 100.000 é muito mais do que um número redondo na conta bancária. Ela representa um divisor de águas na jornada de construção de riqueza. Quando você alcança esse valor, algo profundo muda, não só financeiramente, mas psicologicamente. Você começa a se enxergar como uma pessoa capaz de acumular, de construir. Aquilo que parecia impossível começa a parecer inevitável. O mais interessante é que o esforço necessário para ir de R$ 0 a R$ 100.000 é, em muitos casos, maior do que o esforço necessário para ir de R$ 100.000 a R$ 1.000.000. Isso porque o primeiro trecho é construído com muito trabalho ativo e pouca alavancagem. Já depois, os juros compostos, o conhecimento adquirido e as oportunidades que começam a surgir aceleram o processo. Além disso, a partir desse patamar, o jogo financeiro muda. Você começa a ter acesso a produtos de investimento mais interessantes, com rentabilidades maiores, com menos risco e mais estabilidade. O banco começa a te tratar diferente. Você passa a ter mais poder de negociação, seja para empréstimos com taxas mais baixas, seja para aplicações com condições exclusivas. Você não é mais o cliente comum. Você virou um cliente de potencial. Outro ponto crucial é que ao chegar nesse nível, a mentalidade também muda. O medo de ficar sem dinheiro começa a diminuir. A ansiedade que antes vinha todo final de mês se transforma em uma sensação de controle e segurança. Você sabe que, em caso de emergência, tem uma reserva. Você sabe que está no caminho certo. E esse sentimento de estabilidade emocional é tão poderoso quanto o próprio dinheiro na conta. 2. O poder dos juros compostos começa a ser visível. Todo mundo já ouviu falar em juros compostos, mas a maioria só começa a entender de verdade quando chega nos R$ 100.000. É quando você olha para sua conta e vê que os rendimentos deixaram de ser centavos ou trocados, agora eles têm peso. Os juros compostos funcionam como uma escada automática. No início você sobe degrau por degrau, com esforço. Depois, ela começa a te empurrar para cima. Isso é o que acontece com seu dinheiro após essa marca. Você não precisa mais aumentar drasticamente sua renda ou cortar tudo da sua vida. Apenas manter o hábito de investir já se torna extremamente poderoso. O crescimento deixa de ser linear e começa a ser exponencial. É por isso que os ricos ficam mais ricos, o tempo trabalha a favor deles. 3. A mentalidade evolui. Você sai da escassez e entra na construção. O caminho até os R$ 100.000 exige disciplina, sacrifício e foco. Por isso, ao chegar lá, você não é mais a mesma pessoa. Você desenvolveu hábitos que a maioria ignora: gastar menos do que ganha, investir com constância, pensar no longo prazo. E isso muda tudo. A escassez mental vai dando lugar a uma mentalidade construtora. Você começa a pensar em alocação de ativos, proteção de patrimônio, geração de renda passiva. Já não vive mais no modo sobrevivência. É como sair de um quarto escuro para um ambiente iluminado.
você enxerga mais possibilidades e se sente mais confiante. Essa nova forma de pensar te permite crescer de forma estruturada, com decisões inteligentes e conscientes. 4. O ciclo positivo se instala e a riqueza vira consequência. Depois dos R$ 100.000, algo poderoso acontece. Um ciclo positivo se forma. Você se sente mais seguro, então toma decisões melhores. Com decisões melhores, você ganha mais. Com ganhos maiores, investe mais. E com mais investimentos, gera ainda mais resultados. Esse ciclo não depende de sorte, e sim de consistência. Você não precisa fazer coisas mirabolantes, só manter o que te trouxe até aqui. Isso inclui viver com menos do que ganha, reinvestir os lucros, estudar sobre finanças e evitar dívidas ruins. Em pouco tempo, os frutos começam a aparecer em cascata. E o mais interessante, enquanto muita gente corre atrás de resultados imediatos, você já está num jogo diferente, o da construção sólida e sustentável. 5. O crescimento começa a ser exponencial. Até alcançar os R$ 100.000, o crescimento do seu patrimônio costuma ser lento e constante, quase sempre proporcional ao que você consegue poupar. É um processo linear, onde cada pequeno avanço depende diretamente do seu esforço. Mas depois dessa marca, entra em cena o efeito multiplicador. Agora, além do que você aporta, os próprios rendimentos começam a gerar novos rendimentos. Com R$ 100.000 aplicados, 1% ao mês já representa R$ 1.000, e esse valor reinvestido amplia ainda mais o retorno no mês seguinte. Isso cria uma curva de crescimento acelerada. Você pode diversificar melhor, aproveitar oportunidades com maior retorno e até assumir riscos mais calculados, porque sua base já te dá segurança. O crescimento deixa de ser uma luta solitária e passa a ser uma engrenagem funcionando a seu favor. Não é mágica, é alavancagem inteligente. 7. O ciclo positivo se instala. Depois dos R$ 100.000, você entra num fluxo financeiro saudável que se retroalimenta. Isso acontece porque, ao ver os resultados dos seus investimentos, você se motiva a manter os bons hábitos que te trouxeram até ali. Você consome menos do que ganha, investe regularmente, vê os frutos crescerem, e isso gera ainda mais vontade de seguir. Esse ciclo positivo é o motor silencioso da liberdade financeira. Ele cria disciplina sem sofrimento, porque os resultados se tornam visíveis e recompensadores. É como uma academia. No começo é difícil, mas depois de ver o corpo mudando, você não quer mais parar. E o melhor, esse ciclo, quanto mais alimentado, mais forte fica. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a fazer o dinheiro correr atrás de você. Você sai da corrida dos ratos e constrói seu próprio caminho, com controle, clareza e propósito. 8. Você atrai mais oportunidades e sabe enxergá-las. Com uma reserva sólida, sua postura muda. Você para de aceitar qualquer negócio, qualquer emprego ou qualquer proposta só por necessidade. E isso muda tudo. Pessoas que possuem um colchão financeiro começam a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Por quê? Porque agora elas têm clareza e margem de ação. Você pode aceitar um projeto de médio prazo, comprar um ativo subvalorizado, participar de uma sociedade promissora ou investir num curso de alto valor. Antes, essas possibilidades pareciam arriscadas demais ou fora da sua realidade. Agora, com R$ 100.000 ou mais, você pode respirar, analisar e agir com mais inteligência. Sua capacidade de decisão melhora. O medo diminui. E a confiança cresce. Oportunidades existem o tempo todo, mas é o preparo que permite aproveitá-las. 9. A segurança te dá liberdade real. Quando você tem R$ 100.000 investidos, algo muito poderoso acontece dentro de você. A ansiedade financeira diminui drasticamente. Não é que você nunca mais vai se preocupar com dinheiro, mas você já não vive mais refém do próximo salário. Essa segurança emocional é subestimada, mas é ela que te dá a liberdade real de fazer escolhas mais alinhadas com seus valores e objetivos. Você pode dizer não para um trabalho abusivo. Pode planejar uma transição de carreira com mais calma. Pode até tirar um tempo para você sem entrar em pânico. A segurança financeira que os R$ 100.000 proporcionam não é luxo, é liberdade. E com liberdade, você vive melhor, trabalha melhor e pensa com mais clareza. Essa paz vale mais do que qualquer carro importado. A marca dos R$ 100.000 é mais do que um número, é um divisor de águas. Até ela, o jogo é pesado, lento e cansativo. Mas depois disso, o dinheiro começa a correr junto com você. Os juros compostos aceleram, sua mentalidade muda e sua segurança cresce. Por isso, se você ainda não chegou lá, não desanime, concentre-se em chegar. E se você já passou, continue firme, agora a curva é para cima.
Com foco e estratégia, você pode transformar essa base em liberdade real. Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E comenta aqui embaixo, você já chegou nessa marca ou está construindo seu caminho?